O campo magnético no espaço livre tem a forma instantânea real apresentada na página 378, observando que neste caso trata-se da onda progressiva pelo sinal negativo em βx. A componente y do campo magnético é igual à amplitude do campo elétrico dividido pela impedância intrínseca do meio, que neste caso é o espaço livre, e isso multiplicado pelo cosseno de ωt menos βx. Observe que o campo magnético varia no eixo y e a onda se propaga no sentido mais x. Então, pela forma padrão, ω é igual a 10⁸ radianos por segundo, e com isso é possível descobrir a constante de defasamento β pela equação 49, sendo a velocidade de propagação, também chamada de velocidade de fase, igual a c. Então, β é igual a ω sobre Vp, e usando valores é aproximadamente 0,333 radiano por metro. Observe que a constante de defasamento também é chamada de K0 na equação 16, pelo autor para diferenciar nos casos em que a propagação ocorre no espaço livre. Apenas a letra muda, porque o significado é o mesmo, porque β e K0 são equivalentes. O comprimento de onda lambda é dado pela equação 47 e corresponde a 2π sobre β. Então, o resultado é de aproximadamente 18,87 metros. O vetor resultante do produto vetorial do campo elétrico E com o campo magnético H está na direção da propagação. Então, usando os dados conhecidos pela regra da mão direita, o vetor unitário do campo elétrico no produto vetorial com o vetor unitário do campo magnético, que é igual a AY, tem que ser igual ao vetor unitário AX, porque a propagação ocorre no sentido positivo do eixo X. Portanto, a componente do campo magnético tem sinal negativo e o vetor unitário é Z, porque o produto vetorial entre AZ e AY é menos X. Como há o sinal negativo em AZ, o resultado torna-se mais AX. Então, considerando a onda progressiva do campo elétrico no espaço livre, tem-se a forma instantânea real apresentada na equação 50, observando que deve ser incluso o sinal negativo. Então, a componente C do campo elétrico é igual ao negativo da sua amplitude vezes o cosseno de ωt menos βx. A partir da amplitude do campo magnético fornecido no enunciado, observando que a impedância intrínseca é do espaço livre, eta0 de 120 π-ohms, tem-se que a amplitude do campo elétrico é de aproximadamente 3,77 vezes 10⁻³ volt por metro. Então, o vetor campo elétrico pode ser escrito como negativo de 3,77 vezes 10⁻³ vezes o cosseno de 10⁻⁸, que é ω, vezes t, menos 0,333, que é beta, vezes x, o vetor unitário AZ e a unidade é volt por metro. Com isso, é possível calcular o campo elétrico no ponto x igual a 0,1, y igual a 0,2 e z igual a 0,3, embora só o valor de x importe, e no instante t igual a 1 nanosegundo, a componente z de aproximadamente menos 3,76 vezes 10⁻³ volt por metro.